A morte de um adolescente de 14 anos na Bahia que injetou uma borboleta amassada misturada com água no próprio corpo reacendeu o alerta sobre os perigos das influências nas redes sociais. A suspeita é de que o jovem tenha realizado o ato como parte de um desafio online e a Polícia Civil investiga o caso. Mas mesmo com tantos debates sobre o impacto das redes sociais na vida das crianças e dos adolescentes, tragédias como essa continuam acontecendo. O que ainda pode ser feito para proteger esses jovens do ambiente digital? Para discutir esse assunto, eu converso agora com o psicopedagogo Leandro Cunha. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, tudo bem, Rafael? Tudo bem. Leandro, a gente fala tanto sobre esses perigos das redes sociais para as crianças, para os adolescentes, mas por que casos assim ainda acontecem? O que é que precisa ainda ser feito, já que a gente fala tanto sobre esse assunto e mesmo assim eles continuam se repetindo? Rafael, essa é uma verdadeira grande preocupação. Eu não digo só como psicólogo, mas como pai, inclusive, né? Sou pai de 3 filhos, filho de 10 anos, 7 e 6. E lá em casa nós temos uma preocupação assídua, porque hoje os adolescentes eles estão desvirtuados, não só pelo vício da tela, né? Mas pelo mundo por trás dessa tela. As telas hoje, elas não estão só fazendo com que você fique viciado num jogo ou viciado em canais de YouTube, não. Tá te levando, tá te conduzindo essas crianças para mundos obscuros. Como o caso desse adolescente, você vê isso aí, provavelmente deve ter sido um adolescente que faz parte de alguma rede, de alguma comunidade, e dentro dessa comunidade deve ter sido colocado um desafio para ele, uma borboleta, alguma coisa. Ele não deveria nem ter essa informação. Se eu amassar uma borboleta e misturar com água, não tem. Alguém deve ter passado essa informação para ele, ele foi lá e injetou isso, sem pensar na consequência. E tudo por quê? Por uma necessidade de autoafirmação, de inclusão daquele grupo que ele pertence ali, que vai ser um desafio da polícia, né? Descobrir que grupo era aquele, porque é muito difícil rastrear isso. Mas começa tudo nisso, na base e a educação. Nesse diálogo sobre o mundo digital, nessa educação digital que tem que ter. Passou a ser uma matéria de escola, na minha opinião. A escola dos meus filhos, por exemplo, eles, mesmo que seja particular, isso deveria ser um mundo e uma realidade até na escola pública, porque não é difícil, a necessidade de não ter esse consumo de tela. Então é muito preocupante mesmo, Rafael, e é uma tendência a aumentar se as partes envolvidas, que é a Secretaria da Educação e as próprias famílias, não entenderem a gravidade desse problema. Leandro, adolescente inconsequente, infelizmente, não é uma novidade, não é algo dessa geração. Mas a gente está vivendo a geração mais bem informada. Por que você acha que mesmo com tanto acesso à informação, eles ainda continuam embarcando nesses comportamentos de risco? É justamente por isso, Rafael. Eu tenho 48 anos, vou fazer 49 em maio. E eu nem era um adolescente tão rebelde, mas essa rebeldia do adolescente sempre existiu. Isso desde os primórdios da humanidade, se duvidar, existiu, até nos homens da caverna. Mas na nossa época era diferente. A sua rebeldia é de querer ficar até tarde na rua, jogando bola, soltando pipa, jogando bolinha de gude, fazendo outras coisas nesse sentido. Brincando de polícia e ladrão, essas coisas. Eu nem tinha celular e nem muito menos telefone em casa, porque era de família humilde. Só que hoje a possibilidade de acesso é muito simples. Né? Celular, internet, como esses dias eu fiz uma matéria sobre pornografia, qualquer um tem acesso. Então as crianças hoje ela têm acesso a qualquer coisa. Primeiro, por uma responsabilidade dos pais, porque se é um adolescente de 14 anos e ele não trabalha, da onde veio o celular? Alguém deu o equipamento. O dispositivo foi dado para essa criança. E por trás desse dispositivo, será que foi dada uma responsabilidade por trás? Será que teve um acompanhamento? Os pais não querem também se envolver nesse tipo de trabalho. Eu tenho amigos que têm filhos de uma classe boa, e eles preferem dar o telefone para os filhos para não ter o quê? O trabalho de educar, de ensinar, de policiar, de desenvolver aplicativos que controlem o tipo de lugares onde eles frequentam, aplicativos que eles usam. Então não é só uma responsabilidade da própria criança, do adolescente, a responsabilidade é por trás desse adolescente. E a escola pode até fazer uma participação, mas o primeiro responsável são os pais. Indiferente se é de pais separados, se mora com pai, mãe, se é de um tio, dê o equipamento. Tem que ter uma responsabilidade assertiva e acompanhada, porque senão o controle vai ficar desenfreado, Rafael. A gente viu recentemente a lei que impôs que os adolescentes não podem usar celular, né, nas escolas, e a gente tem visto também que muitos estão reclamando dessa situação, que deveriam ter celular. Mas o que eu quero te perguntar, na verdade, é como é que a gente pode usar essa notícia específica, um caso como esse específico, para dar como exemplo para os filhos, né, não só os pais, mas também os professores, como é que um caso como esse, tão grave, pode ser usado de forma a educar essas crianças, educar esses adolescentes desses perigos que a internet tem?
Sim, a gente não pode esquecer que o cérebro de uma criança é diferente de um cérebro de adulto em todos os sentidos, né? Até a parte da rebeldia é a parte do adolescente. Como o cérebro de uma criança é totalmente diferente de um idoso, né? São polos de hemisférios que já estão trabalhando de forma totalmente diferente. Então, até para você dar essa informação para o adolescente, você tem que saber conduzir isso. Mas vindo da premissa primeiro nas escolas, as escolas têm que usar esse caso como um caso real e uma perda de uma vida que foi perdida, um pai que ficou órfão de um filho, uma mãe que ficou órfã de um filho, uns amigos que ficaram órfãos de um amigo que se foi, trazer essa responsabilidade de uma forma não tão agressiva, mas verdadeira, não só lúdica, mas de uma forma verdadeira. E os familiares de outras crianças ao redor do Brasil usarem dessa mesma forma. Olha o que aconteceu lá nesse lugar onde o jovem adolescente morreu por aplicar uma borboleta amassada em seu sangue. Olha como é preocupante. E introduzir essa questão pedagógica através do diálogo. Mas não vai por mim, não é só introdução pedagógica, porque o cérebro do adolescente, ele não absorve direito. Você vê, você fala para uma criança não faz, ela vai lá e faz. O adolescente é pior do que isso. Você fala para uma criança não botar o dedo na tomada, ela vai fazer. Mas beleza, ela tomou o choque, não vai fazer de novo. Agora o adolescente perdeu a vida. Como é que retoma essa vida? Então tem que ser feito de uma forma mais acompanhada, Rafael. Se for só o diálogo, e o diálogo é pioneiro e tem que ser o primeiro ato. Uma educação digital. Deveria que ter uma matéria, né? Educação digital. Porque sem uma educação digital e um acompanhamento, e através desse diálogo coletivo, seja nas escolas, nas famílias, a coisa fica sem direção, fica sem rumo, fica sem norte. Infelizmente, a gente tem que discutir sobre isso depois que um caso tão grave acontece. Leandro, muito obrigado pela tua participação aqui no Boletim. Eu que agradeço, Rafael, e espero que isso chegue a várias pessoas e mude o modo das pessoas pensarem e protegerem melhor os seus filhos e suas crianças, tá? Fique com Deus.